Tudo preparado? Tudo preparado? Vamos embora. Senhoras e senhores deputados, bom dia. Vamos dar início então à audição do Conselho Económico e Social no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei do Orçamento para 2025. E neste sentido eu daria a palavra ao Sr. Presidente do Conselho Económico e Social. O Sr. Presidente tem 10 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de saudar em primeiro lugar as senhoras e os senhores deputados. É sempre um gosto e um prazer voltar aqui a esta Assembleia e aos trabalhos da Comissão em particular. Eu iria solicitar ao Sr. Presidente exercício da Comissão que passasse a palavra ao Sr. Relator do parecer do Conselho Económico e Social para que ele fizesse a respectiva apresentação, isto sem prejuízo, naturalmente, na sequência da apresentação e a seguir às questões colocadas pelas senhoras e senhores deputados, quer eu, quer o Sr. Engenheiro João Vieira Lopes, Presidente da Comissão Especializada de Política Económica e Social do SES, podermos, naturalmente, prestar esses esclarecimentos igualmente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu passaria então a palavra ao Sr. Relator, Dr. João Carlos Aguiar Teixeira. Tem, enfim, o tempo que resta para a sua intervenção inicial. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar os senhores deputados e as senhoras deputadas aqui presentes. Nesses 10 minutos da apresentação, queria dar uma nota inicial de que o documento que aqui tem, o parecer do Conselho Económico e Social, é um documento que no âmbito desse órgão passou por várias fases. É um órgão, como sabem, com várias entidades, patronais, sindicais e outras, e portanto é um documento que passa por um grupo de trabalho, que recebe imensos contributos, passa por uma comissão especializada e ainda em fase de plenário também tem um conjunto de contributos. Portanto, eu como relator também tenho aqui a função de gerar alguns equilíbrios que se possam traduzir na redação e, portanto, muitas vezes os parágrafos que aqui temos resultam precisamente desses equilíbrios entre as várias entidades que compõem o SES. Em relação ao documento propriamente dito, é um documento que segue aquilo que tem sido a estrutura habitual dos pareceres do SES, nomeadamente tem um parágrafo, um capítulo inicial de considerações preliminares, depois há uma análise e avaliação do cenário macroeconómico e das perspectivas orçamentais. Há um capítulo exclusivo para a segurança social, para o investimento público e depois há um capítulo maior de análise e de avaliação de algumas das medidas de política orçamental que o SES, como entidade plural, entende dar destaque. Nesta apresentação inicial, eu iria me centrar nos pontos essenciais da síntese conclusiva, que no fundo refletem aquilo que é o essencial do documento, sem prejuízo, naturalmente, depois, ao longo da audição, poder aprofundar mais alguns dos pontos que estão ao longo do relatório. E, portanto, desde logo, em termos de considerações preliminares, eu destacaria, o SES destaca 3 dimensões presentes na proposta de Orçamento de Estado que, segundo o SES, acompanham as melhores práticas, nomeadamente a integração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a orçamentação verde e a orçamentação com perspectiva de género. Se bem que, em relação à orçamentação com perspectiva de género, nós entendemos que é importante alargar e aprofundar esta última, porque o número de entidades que reportaram medidas para reduzir essa desigualdade de género diminuiu na proposta de orçamento face ao último orçamento. Depois, ainda das considerações preliminares, o SES registra a assinatura em outubro do Acordo Tripartite sobre a Valorização Salarial e o Crescimento Económico 2025-2028 e destaca, nesse acordo, o objetivo de se promoverem as condições para sustentar o aumento do salário médio e do salário mínimo para 1.890 e 1.020 euros em 2028, respectivamente. Na análise do cenário macroeconómico, há também um conjunto de considerações que foram efetuadas e que constam da síntese conclusiva e, desde logo, o SES sublinha a previsão de crescimento real do PIB de 2,1% em 2025, acima do estimado para 2024 e acima, uma vez mais, do crescimento estimado para a área do euro, que segundo o FMI será de 1,5%. E, portanto, continuaremos
com esse processo de convergência com a União Europeia, que se verificou nos anos mais recentes, e o parecer assinala que nos últimos 2 anos, com a informação disponível, portanto, de 2021 a 2023, houve aqui um salto, digamos assim, de 8 pontos percentuais no PIB per capita em paridade de poder de compra. Processo esse de convergência que é mais recente. Também deixamos no parecer uma nota de que, basicamente, desde o início do século, de 2000 a 2023, o SES também deixa a nota de que Portugal cresceu pouco, no sentido em que o crescimento médio anual do PIB foi de apenas 1%, e, portanto, nesses 23 anos, só 2 países cresceram menos do que Portugal no contexto da União Europeia, foi a Itália e a Grécia. E, portanto, assinala o SES que há esse processo, de facto, de convergência com a União Europeia nos anos mais recentes, mas durante muito tempo o crescimento foi abaixo da média da União Europeia e, portanto, com alguns países, só 2 países atrás de nós em termos de crescimento económico. O SES considera importante a aceleração do crescimento da formação bruta de capital fixo, do investimento, uma vez que essa potencia a convergência precisamente com a União Europeia, embora também saliente que o que é apontado aqui de crescimento para o investimento fica aquém das previsões do Conselho de Finanças Públicas. O SES considera positivo o crescimento das exportações, acima do crescimento do PIB nominal, mas também deixa a nota de que, em termos de exportações líquidas das importações, em 2025 não se prevê uma variação das exportações líquidas. E também, pronto, aqui é uma situação que, de certa forma, preocupa o SES, que gostaria de ver um maior valor acrescentado bruto em termos daquilo que é nacional, um valor acrescentado bruto nacional naquilo que é o comportamento das exportações líquidas. O SES registra a projeção de crescimentos reais das remunerações, que em 2025 o crescimento real se deverá cifrar em 2,3%, mas também não deixa de chamar a atenção de que, ao nível da administração pública, para rendimentos mais elevados, poderá ocorrer uma perda de poder de compra, no sentido em que o crescimento previsto para alguns salários da administração pública, os salários mais elevados, se prevê que fica abaixo da inflação prevista para 2025. Ainda ao nível entrando agora no capítulo das perspectivas orçamentais, alguns registros, desde logo ao nível do saldo orçamental, o SES sublinha a previsão de um saldo de 0,3% do PIB em 2025, o saldo orçamental das administrações públicas, e que permite a Portugal cumprir com as novas regras do quadro de governação económica europeia que entraram em vigor recentemente. O SES registra que, apesar da redução expressiva ao nível do IRS, a carga fiscal irá praticamente manter-se em 2025 apenas 0,1 pontos percentuais abaixo do valor estimado para 2024 e sublinha a sua preocupação com o aumento dos impostos indiretos em percentagem do PIB, que, pela forma como são aplicados, considera o SES que são socialmente mais injustos. O SES também registra as projeções do rácio da dívida pública, que se deverá situar em 93,3% em 2025 e, portanto, uma vez mais, assegurando o cumprimento das novas regras do quadro de governação europeia. O SES registra a sua preocupação com a política de cativações contidas na proposta de Orçamento de Estado. No capítulo da Segurança Social, registra o saldo positivo precisamente da conta da Segurança Social e, no capítulo do investimento público, registra o objetivo de se atingir em 2025 um peso de 3,5% do PIB, precisamente do investimento público, o que representará o valor mais alto desde 2011, altura em que era 3,48%, e, embora ainda distante do valor registrado em 2010, em que o investimento público em percentagem do PIB se cifrou em 5,27%. E, portanto, o SES alerta também para a necessidade de se executar o investimento público, considerando que a insuficiência de investimento público condiciona a qualidade dos serviços. Ao nível das políticas, medidas de política orçamental, nos últimos 2 minutos ou 1 minuto e meio que sobra, o SES elenca e destaca um conjunto de medidas, desde logo a nível fiscal, as medidas que estão previstas para as famílias, também as medidas previstas para as empresas, mas ainda assim destaca o facto, sublinha o aumento expressivo da receita de ISP, que irá superar os 752 milhões de euros e que revela alguma preocupação, portanto, com o impacto que esse aumento poderá vir para o rendimento disponível das famílias e para a rentabilidade das empresas. Ao nível da habitação, considerando as medidas que lá estão, não temos naturalmente a oportunidade nesses minutos de fazer essa apresentação, o SES destaca que as medidas de promoção da nova construção pública e privada poderão ser ainda insuficientes face às necessidades efetivas de habitação
em Portugal. O SES sublinha o reforço do complemento solidário para idosos, assinala o reforço da gratuidade da frequência de creche e implementação da gratuidade no pré-escolar. Na saúde, o SES registra a definição de um plano plurianual de investimentos para o SNS, mas manifesta a sua preocupação pelo facto de não se perspectivarem metas concretas de redução do número de portugueses sem médico de família, alertando para a necessidade de reforço do SNS. Na educação, o SES sublinha que, embora haja um aumento da dotação orçamental, o valor representa apenas 3,8% do PIB, salientando a necessidade de dar resposta à crescente falta de pessoal não docente e de professores. No ensino superior e ciência, entende que deveria haver um maior esforço para reforço desse orçamento, precisamente na área do ensino superior e da ciência. Ao nível da mobilidade, destaca as medidas constantes do pacote de mobilidade verde e, finalmente, só mais 2 pontos, o SES considera, no âmbito da coesão territorial, que seria importante o processo de revisão da Lei das Finanças das Regiões Autónomas, com impacto direto nas transferências previstas no Orçamento de Estado para a Região Autónoma dos Açores e para a Região Autónoma da Madeira. Muito obrigado. Muito bem. E já só para finalizar. É isso. Muito obrigado. Tendo este debate sido iniciado pelo Conselho Económico e Social e não pelo Governo, darei agora a palavra não ao maior partido da oposição, mas ao maior partido no Parlamento que apoia o Governo, o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, e darei a palavra ao Sr. Deputado João Santos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, o Sr. Presidente da CEPES e também o Sr. Relator do parecer que aqui nos traz hoje. Dizer que, efetivamente, todos concordamos, penso que a Assembleia, o Governo e o país concordam que este Governo tem trilhado um caminho tendente à paz social. E o contrário de paz é guerra. E, efetivamente, era num contexto de guerra social que vivíamos até março de 2024. Em primeiro lugar, porque as classes profissionais estavam efetivamente revoltadas, desmotivadas, descontentes, com muita gente, muitos trabalhadores a querer abandonar a função pública e a função pública a não ser motivadora para que novas pessoas pudessem ingressar na mesma. E o resultado disso era efetivamente um resultado negativo para os portugueses, com piores serviços públicos, com uma má prestação ao nível dos serviços públicos. E arrisco-me também a dizer que ao nível da concertação social, a concertação social era pouco ouvida e, por conseguinte, arrisco-me a dizer, pouco respeitada. E, efetivamente, este Governo tem trilhado um caminho tendente a essa paz social que traz tranquilidade, estabilidade, previsibilidade e respeitabilidade. E eu dividia essa paz social em 3 dimensões. Em primeiro lugar, pelo esforço que o Governo fez no que respeita à assinatura de acordos setoriais de valorização das carreiras e condições remuneratórias. Esforço e trabalho que iniciou de imediato após a tomada de posse do Governo. Em várias classes profissionais, todos conhecemos, professores, forças de segurança, guardas prisionais, oficiais de justiça, enfermeiros, forças armadas, etc. Mas também numa segunda dimensão, no que respeita ao acordo tripartido sobre valorização salarial e crescimento económico, 2025-2028, referido no parecer, em que se pretende aqui que o salário médio atinja o valor de 1.890 euros e o salário mínimo o valor de 1.020 euros em 2028. E numa terceira dimensão, no que respeita ao acordo plurianual de valorização dos trabalhadores da administração pública, acordo recentemente assinado com valorização das carreiras da administração pública e valorização da base remuneratória da administração pública, em que se pretende aqui um aumento mínimo de 234,20 euros durante toda a legislatura. E, portanto, Sr. Presidente, Sr. Relator, deixava já aqui 2 questões, se me permitem. Em primeiro lugar, obviamente já percebemos que o aumento do salário mínimo é extremamente importante para o país, é obviamente um objetivo do Governo, mas é também um objetivo conseguirmos que o salário médio acompanhe esse aumento e que o salário médio aumente também, porque efetivamente não queremos um país a nivelar por baixo, não queremos um salário médio a tocar no salário mínimo e queremos efetivamente que os salários aumentem e aumentem todos. E, portanto, a questão que deixo é se efetivamente o Conselho Económico e Social também acompanha este desígnio de aumento do salário médio e como é que entendem que, coletivamente, a sociedade, por um lado com a produção legislativa, por outro lado envolvendo trabalhadores e empresas, como é que conseguimos atingir esse objetivo que todos queremos de aumento do salário médio. Depois, pese embora o parecer do Conselho Económico e Social realce e bem
o acordo tripartido de valorização salarial e crescimento económico, pergunto se o Conselho Económico e Social entende que os acordos setoriais que referi há pouco, levados a cabo com vários setores, com várias profissões e várias classes profissionais, bem como o acordo plurianual da valorização dos trabalhadores da administração pública, também contribuem para esse ambiente positivo de paz social e para construirmos um país mais justo, mais próspero e menos desigual. O parecer do Conselho Económico e Social faz aqui algumas referências àquilo que vem na proposta de Orçamento de Estado, nomeadamente o facto de vir previsto um crescimento real de 2,1% para 2025, acima do estimado para 2024 de 1,8%. Prevê também um crescimento das remunerações de 3,3% em 2024 e 2,3% em 2025. Diga-se que estes 3,3% em 2024 também são alcançados no seguimento de algumas medidas que este Governo também já tomou de valorização das carreiras remuneratórias de algumas classes profissionais, e prevê também um investimento público no PIB de 3,5%, o mais alto desde 2011. E não nos podemos esquecer que de 2011 a 2015 tivemos a emergência sob intervenção externa e que o PS, o Partido Socialista, governou o país de 2015 a 2024 e, efetivamente, o investimento público que se prevê para 2025, 3,5%, é o mais alto desde 2011. E esta proposta de Orçamento de Estado mantém o equilíbrio e responsabilidade orçamental, continuando aqui a trajetória de redução da dívida pública. Senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, este é efetivamente um orçamento que, em termos nominais, não aumenta um único imposto. Eu não sei se é caso único na nossa democracia, possivelmente não o será, mas efetivamente nos últimos anos, comparativamente com os últimos anos, é efetivamente uma nota algo positivo e algo que é importante realçar. Há aqui uma clara intenção do Governo em reduzir a carga fiscal, seja para empresas, seja para famílias. E no que respeita às empresas, há aqui uma redução do IRC de 21% para 20%, há um reforço dos incentivos à capitalização das empresas, há uma redução... Só para terminar, Sr. Presidente, a questão que eu coloco é se efetivamente o Conselho Económico e Social concorda que este orçamento procura não aumentar impostos e deixar mais rendimento disponível nos agregados familiares e nas empresas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, eu daria a palavra ao Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, o Dr. Luís Pais Antunes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sem prejuízo, depois de pedir ao Sr. Presidente que passe a palavra também ao Sr. Relator para complementar a resposta, eu gostaria de deixar 3 notas, agradecendo desde logo as questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado, em representação da bancada do PSD. A primeira nota diz respeito ao facto de o parecer do Conselho Económico e Social representa a vontade largamente maioritária do seu plenário, não representa a vontade, não representa necessariamente a vontade ou o pensamento do relator ou do Presidente da Comissão ou do Presidente do Conselho Económico e Social. E, portanto, o parecer fala sobretudo por si e pelo seu conteúdo e pelo facto de, como referi, ter congregado uma maioria muito significativa. Houve apenas 3 votos contra relativamente à proposta que foi submetida e que foi objeto de aprofundada discussão durante várias horas no plenário. Essa era a primeira nota. A segunda nota diz respeito à questão dos acordos sectoriais por comparação com o acordo de valorização, o acordo tripartido de valorização profissional. Aí eu apenas posso dizer que, não sendo um tema do orçamento, ou que diga respeito concretamente à proposta de orçamento do Estado, naturalmente o parecer não se debruça sobre esses acordos que são, digamos, celebrados à margem do processo orçamental. Dito isto, aquilo que eu posso referir como sendo uma posição sufragada, diria, pela totalidade do Conselho Económico e Social, dos membros que o integram, um acordo, seja ele de âmbito nacional ou de âmbito sectorial, e um acordo tripartido, isto é, que junte as entidades tripartido, ou em alguns casos bipartido, dependente de quem o subscreve, é sempre positivo do ponto de vista do diálogo social, e o papel
fundamental que compete ao Conselho Económico e Social é promover e fomentar esse diálogo social. Portanto, desse ponto de vista, um acordo setorial entre governo e parceiro ou parceiros sociais é sempre positivo. A celebração de um acordo é sempre positivo. Eu pedi ao Sr. Presidente para passar a palavra ao Sr. Relator para ele complementar a resposta. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Passaria então a palavra ao Sr. Relator do Conselho Económico e Social. Tem ainda 2 minutos e 11 segundos, Sr. Relator. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, o Sr. Presidente do SES já se referiu aos acordos. Eu destacaria apenas uma nota que também ficou no parecer relativamente às valorizações salariais. Portanto, o Conselho Económico e Social também olhou para a questão da produtividade, porque, em teoria, o desejável seria sempre que essas valorizações também acompanhassem a produtividade. Portanto, isso garantiria uma economia mais robusta, digamos assim. E, portanto, o parecer assinala que a produtividade por trabalhador deverá crescer 1,4% em 2025, o que é o dobro do valor estimado para 2024, e assinala que, apesar desse crescimento ser o dobro, ainda está aquém do crescimento de 2% previsto no acordo de médio prazo de melhoria dos rendimentos, dos salários e da competitividade, e também assinala que agora há que convergir para a meta de 75% da média da produtividade europeia. Portanto, a produtividade representar 75% da média da produtividade europeia em 2028. Portanto, essa relação com a produtividade é muito importante para as empresas. Ao nível do investimento público, e falou na questão dos aumentos reais das remunerações, de facto, isso é salientado no parecer, essa recuperação do poder de compra, mas também, a esse aspecto, assinala-se que, apesar da inflação estar a convergir para a inflação de referência da zona euro, os 2%, portanto a inflação deverá situar-se em 2,3%, o facto é que não se estima que as descidas das taxas de juros que o BCE esteja a promover vão fazer com que as taxas de juros atinjam os valores de há 3 anos atrás, por hipótese. E, portanto, o SES também assinala que, apesar dessa recuperação do poder de compra por via da inflação, ainda haverá aqui alguns problemas para as famílias e para as empresas devido ao elevado valor ainda das taxas de juros quando comparado com valores atrás. Ao nível do investimento público, também o SES deixa uma nota de que há um crescimento muito acentuado nesses anos que estamos a assistir, em particular por via do PRR, mas depois manifesta também a sua preocupação com a excessiva dependência de fundos europeus, porque nas projeções que são efetuadas no Plano Orçamental Estrutural Nacional de médio prazo, prevê-se uma queda do crescimento da formação bruta de capital fixo após 2026. E, portanto, também revela essa sua preocupação. Muito obrigado, Sr. Relator. Passaria então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Jamila Madeira. Tem 5 minutos, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Presidentes, Sr. Relator. Este parecer foca-se em propósitos muito nobres e relevantes para o nosso futuro, como seja a integração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na agenda política. E por isso questiono muito diretamente o Sr. Relator, uma vez que o SES considerou que a ODS Saúde, como aquele que assume o maior valor afetado, 25% nesta proposta de Orçamento de Estado, também aquilo que nós temos é que tanto no relatório da proposta de Orçamento de Estado como na nota explicativa remetida ao Parlamento existe uma opacidade total quanto aos dados do Programa Operacional da Saúde e, em concreto, da conta do Serviço Nacional de Saúde, o que implica não ser possível avaliar quer o investimento promovido no SNS, quer as opções de alocações de recursos que eventualmente estejam a ser promovidas para as diferentes áreas dentro deste setor, e nós sabemos como isso é importante para o Conselho Económico e Social. E por isso gostaríamos de ter, perante esta opacidade da apresentação quer de planos, quer de contas, e numa área tão sensível, perceber qual é a opinião do Conselho Económico e Social sobre esta matéria. Também relativamente às prestações sociais, em que referem que há 4% de crescimento das prestações sociais, mas, por outro lado, também gostaríamos de ter a opinião do Conselho Económico e Social sobre os números, porque nesta proposta de Orçamento de Estado, a avaliar pelas várias instituições, os números orçamentados não correspondem, e importa perceber porquê. Portanto, tanto o TAU como o Conselho de Finanças Públicas sinalizam que a rúbrica das prestações sociais está sobreavaliada, o que, a confirmar-se, permitiria acomodar a adoção de medidas adicionais em 2025. Perante a nossa questão, a Sra. Ministra respondeu a possibilidade de voltar a adotar não medidas estruturais, mas medidas adicionais one-off, ou seja,
correspondendo de uma maneira contrária àquilo que tem sido a preocupação do Conselho Económico e Social, que é dar sustentabilidade aos rendimentos dos pensionistas e reformados, mas colocá-los de uma maneira mais vulnerável à mercê de uma espécie de humores em que não lhes é atribuído nada por direito próprio, mas que ficam ao sabor do vento e da margem que a Sra. Ministra e o Sr. Ministro das Finanças entenderem. E, portanto, gostaríamos de ter a opinião do Conselho Económico e Social também sobre esta matéria. Sobre a dívida pública e também sobre as concertações, aproveitando que o PSD apagou a história e que o primeiro acordo plurianual tripartido foi conseguido em tempo de maioria absoluta pelo Partido Socialista, aliás, com os privados e depois com a função pública, algo que é digno de nota e que nós devemos sublinhar, mas continuando naquilo que é um benefício para que fosse possível também consolidar esses acordos tripartidos, é muito importante perceber que, sob a dívida pública, Portugal passou do terceiro maior rácio de dívida pública para o sexto lugar em 2023. Salienta ao SES que a projeção assegura a sustentabilidade da dívida em 2025, mas nós também sabemos que o crescimento do PIB tem sido muito importante e não só a otimização da despesa para conseguir estes objetivos. E, portanto, aquilo que também sabemos é que se essa sustentabilidade de redução da dívida pública assegura condições para um crescimento da economia, porque de facto não temos, de acordo com os números que o próprio Conselho Económico e Social sustentou, a curva que permita-nos acreditar que tal seja possível, mas gostaríamos de ter essa opinião do Conselho Económico e Social. Por outro lado, também gostaríamos de perceber que aquilo que o SES diz relativamente à formação bruta de capital fixo sinaliza esse incremento, mas também sinaliza que todo esse investimento está dependente do PRR, cuja execução, aliás, a propósito, apesar do Governo propagandear em sentido contrário, continua a marcar passo. E, portanto, importa perceber se nesta proposta de Orçamento de Estado, uma vez que o que é que ela serve para o nosso futuro, uma vez que não parece haver nenhuma estratégia desenhada, delineada ou minimamente ventilada para o pós-PRR. E, nesse âmbito, o SES sinaliza essa preocupação na quebra de investimento pós-2026, ou seja, pós-PRR, e que, de facto, não existe plano B para os investimentos pós-2026. E quais serão os impactos para todos os cenários que o SES coloca e preocupações que o SES coloca, quer na economia, com os riscos económicos associados e já agora, permita-me cruzar, com os riscos financeiros. E, portanto, gostaria de colocar essa questão ao Sr. Relator. Por outro lado e por último, a carga fiscal. Com o IRC nas bocas do mundo nas últimas semanas, importa sublinhar que a taxa média efetiva de IRC em Portugal é significativamente inferior à espanhola e estamos a meio da tabela em termos europeus. Também importa dizer que somos o segundo país da União Europeia, segundo a OCDE, com maiores incentivos fiscais à investigação e desenvolvimento das empresas e o quarto maior em termos globais. E neste Orçamento de Estado, aquilo que nós verificamos é uma diferença de 1/10 relativamente à diminuição da carga fiscal. Ou seja, nós estamos ou não estamos perante uma falácia que o Governo nos apresenta, quer em termos de IRC, de uma maneira absolutamente transversal, mas não resolvendo nenhum problema para a economia, nem para a mudança de paradigma da economia portuguesa, quer tentando vender uma redução da carga fiscal que, de facto, não existe. Muito obrigado. A palavra agora outra vez ao Sr. Relator do parecer para responder. Tem 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada, pelas suas questões. Só salientar, em relação à saúde, portanto, nós introduzimos aqui nas considerações preliminares, na página 4, um parágrafo e, portanto, vamos exigir a reforçar o que foi dito no parágrafo, que o SES considera que a atual definição de programas orçamentais não é a mais adequada para a transparência e escrutínio do exercício orçamental, dado que não permite a identificação da despesa pela classificação orgânica e que só quando da discussão na especialidade os diversos ministros detalham a informação relevante. A título de exemplo, o Programa Orçamental da Saúde não permite perspectivar quais são as dotações e a evolução da conta do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, deixo aqui essa recomendação nessa área. Em relação às prestações sociais, portanto, também só dar nota de que o SES não é propriamente um órgão tão técnico como o Conselho de Finanças Públicas ou mesmo a Unidade Técnica de Apoio Orçamental. Apesar de eu ser professor na área das finanças, não tenho uma equipa de 3, 4 pessoas a fazer o parecer tecnicamente comigo, não é? E, portanto, é um parecer que atende mais a uma perspectiva geral sobre alguns assuntos, mas o SES deixa a nota, na página 40, de que, em relação às prestações sociais, pronto, o SES
prevê a atualização das pensões segundo as regras em vigor. Eu estou-me a referir especificamente às pensões. No entanto, deixa a nota de que não haverá garantia de que as mesmas não continuarão a perder poder de compra. Portanto, também deixa essa nota de que em relação ao aumento das pensões poderá haver aqui situações ainda de perda de poder de compra. O SES sublinha que o sistema de atualização das pensões continua a penalizar os e as pensionistas, nomeadamente os que têm maiores valores de pensão, geralmente os que têm maior carreira contributiva, e defende a valorização de todas as pensões. Em relação ao rácio da dívida pública, o SES também deixa uma nota no parecer de que essa proposta de Orçamento de Estado faz uma revisão daquilo que era a trajetória de redução da dívida que estava contida no Programa de Estabilidade apresentado há uns meses atrás. E, portanto, essa proposta, digamos, vem baixar o ritmo de descida da dívida pública em percentagem do PIB. Isso deixa à consideração dos deputados a interpretação dessa redução do ritmo da dívida, mas pronto, ficamos também com essa nota de que agora se prevê uma menor redução face às previsões que estavam contidas no Programa de Estabilidade e Crescimento. Em relação ao pós-2026, portanto, o parecer do SES é naturalmente sobre a proposta de Orçamento de Estado aqui apresentada para 2025, mas não deixa de ser pertinente a sua questão na medida em que, eventualmente também, até seria do interesse, não estou aqui a adiantar nenhuma ideia, mas como relator seria até interessante que o SES se pudesse pronunciar sobre o Plano Orçamental Estrutural Nacional do médio prazo e, portanto, emitir a sua opinião sobre as projeções que estão para além aqui da proposta de investimento, mas sobre isso deixa aquelas notas que me referi, de que está preocupado com a excessiva dependência de fundos comunitários. Há, de facto, aqui uma queda prevista para o crescimento da formação bruta de capital fixo após a execução do PRR e portanto, essa preocupação é notória. Em relação ao crescimento do PIB, só voltar um pouco atrás, dar nota de que, portanto, apesar de haver aqui, sobre alguns agregados económicos, divergências com o Conselho de Finanças Públicas, essencialmente ao nível da procura externa líquida e da formação bruta de capital fixo. Portanto, o Conselho de Finanças Públicas também prevê ao nível do crescimento do PIB, que o PIB cresça em 2025 2,4%, mais, e portanto, mas mesmo nesse contexto, o Conselho de Finanças Públicas considera que o cenário macroeconómico que está aqui presente é prudente e provável e que a trajetória da dívida é plausível. Portanto, também remetemos para essa apreciação mais técnica que o Conselho de Finanças Públicas fez. E, portanto, nesse sentido, agora, penso que o Sr. Presidente do SES quererá também fazer uma intervenção. Muito obrigado, Sr. Relator. Eu passaria a palavra ao Sr. Presidente do Conselho Económico e Social. O Sr. Presidente tem 1 minuto e 2 segundos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria agradecer as questões colocadas pela Sra. Deputada Jamila Madeira, mas fazer uma nota. Parte das questões foram respondidas já pelo Sr. Relator. Algumas das questões que foram colocadas foram objeto de propostas e foram discutidas no âmbito do Conselho Económico e Social. Por alguma razão, não se gerou uma maioria suficiente para que elas incorporassem o parecer. E o Conselho Económico e Social, e quem o representa neste caso, eu pessoalmente, o Sr. Presidente da Comissão de Política Económica e Social e o Sr. Relator, nesta audição não pode sair do âmbito do mandato que lhe é conferido, nem pode transmitir opiniões pessoais, por mais válidas que sejam, para sustentar essas respostas. São temas sobre os quais, certamente, o Conselho Económico e Social, por exemplo, no âmbito de um parecer sobre o POENP, poderá voltar a abordar, mas não neste quadro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Eu passaria agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, a Sra. Deputada Diva Ribeiro. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, excelentíssimos Srs. Representantes do SES. Permitam-me, neste espaço de deliberação democrática, saudar a recomendação apresentada pelo CIP de incremento de salários e da criação de um 15º mês remunerado
para os trabalhadores portugueses, medida que, de acordo com a própria entidade, não deverá ser sujeita a qualquer tributação fiscal. Esta proposta, ao mesmo tempo ousada e justa, representa um passo firme e estruturado no sentido de minorar a carga insustentável que pesa sobre os ombros dos nossos cidadãos e que aporta competitividade, dinamismo à economia portuguesa que tanto precisa. O Partido Chega congratula-se em ver a CIP avançar com propostas que há muito temos defendido. Neste sentido, neste Orçamento de Estado, demos entrada a uma proposta que espelha precisamente os termos apontados pela CIP e também pelo vasto tecido empresarial. Numa reflexão sobre o atual Orçamento de Estado, pergunto: é a redução de apenas 1% em sede de IRC suficiente para tornar a economia portuguesa competitiva? Alguém acredita de facto que esta redução no IRC seja suficiente para impulsionar o crescimento e atrair investimento estrangeiro? Senhoras e senhores deputados, é tempo de decisões corajosas. Portugal necessita de uma abordagem fiscal e laboral inovadora. Uma abordagem que, acima de tudo, coloque o povo no centro das prioridades e reconheça um aumento salarial e um 15º mês de salário isento de tributos mais do que justo. É uma necessidade urgente. Tenho dito. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Armando Grave para concluir as perguntas da parte do Grupo Parlamentar do Chega. Tem 1 minuto e 50 segundos, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, senhoras e senhores deputados. O Conselho Económico e Social não é uma feira de gado como alguns socialistas, com o notório objetivo de desvirtualizar esta instituição, já afirmaram ser. É uma instituição que, pela sua considerada relevância, tem previsão na lei maior do ordenamento jurídico português, a Constituição da República Portuguesa. Também a sua relevância é reconhecida no exercício dos vários tipos de arbitragem em que assume a sua vocação também para a gestão de conflitos, designadamente na definição dos serviços mínimos ou nas outras vertentes de celebração de convenções coletivas de trabalho. E por isso é exigida a sua prestação através da elaboração de parecer sobre proposta de orçamento de Estado, neste caso para 2025. No documento agora produzido, o Conselho Económico e Social alerta para, apesar de considerar haver aspectos positivos, sobretudo nas contas públicas e preocupações ambientais, a proposta de Orçamento de Estado para 2025 constituir ainda uma subida dos impostos indiretos, um novo capítulo da política das cativações e conter falta de ambição em áreas como a saúde, a educação ou o ensino superior. Manifestando ainda a preocupação perante o aumento das causas que conduzem à precariedade dos vínculos laborais, assim como ao aumento da população que se encontra em risco de pobreza ou de exclusão social, onde, pasme-se, como resultado das políticas de esquerda durante os últimos 9 anos, das várias geringonças, quem mais aumenta o risco de pobreza e exclusão são as mulheres. Também por esta força e importância institucional interessa proteger o Conselho Económico e Social das forças que o querem instrumentalizar a seu proveito, as forças de esquerda. Sr. Presidente, fazendo jus à instituição a que preside, entende que, face aos pareceres emitidos, vai o Governo ter em conta a importância dessas recomendações e dispor-se em sede de especialidade a corrigir a proposta de lei do Orçamento de Estado. Muito obrigado. No sentido das indicações do Conselho Económico e Social. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria a palavra ao Sr. Presidente do Conselho Económico e Social para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sem prejuízo, depois de pedir também que o Sr. Relator acrescente alguns aspectos, eu queria começar por agradecer a intervenção e as questões colocadas pelo Sr. Deputado Díbia Ribeiro e o Sr. Deputado Francisco Armando Grave, do Partido Chega. Queria agradecer as questões colocadas. Mas
Queria deixar sobretudo 3 notas. A primeira nota, o Conselho Económico e Social não se deixará aprisionar, penso que foi a expressão que utilizou, por qualquer força, seja ela mais de esquerda, mais de direita ou mais do centro. Não, acho que essa questão não se coloca, nunca se colocou e creio que nunca virá a colocar-se, tendo em conta a representação dos diferentes interesses e dos setores da sociedade que o compõem. Portanto, quanto a esse aspecto, eu posso deixar essa garantia, pelo menos enquanto eu estiver a presidir o Conselho Económico e Social. Segunda nota, não me vou objetivamente pronunciar sobre as propostas que foram apresentadas por parceiros sociais, para além daquilo que foi o objeto e o resultado do acordo celebrado entre o Governo e os parceiros sociais no âmbito da concertação social. Isso vale, desde logo, para o dito 15º mês, vale também para a questão do IRC. A descida para 2025 de 1 ponto percentual no IRC é um tema que foi objeto do acordo tripartido entre o Governo, confederações patronais e a UGT e, portanto, essa é a posição que naturalmente o Conselho Económico e Social sufraga. Eu passaria a palavra ao Sr. Presidente, passasse a palavra ao Sr. Relator para complementar a resposta. Muito obrigado, Sr. Presidente, pelos esclarecimentos prestados. Passaria então a palavra ao Sr. Relator para concluir. Tem 1 minuto e 44 segundos. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer as observações e questões colocadas pelo Sr. Deputado e pela Sra. Deputada. Só dar nota, portanto, que o SES, precisamente, deixou o registro, portanto, mas sem qualquer valoração. Portanto, o SES registra a proposta de descida de 21% para 20% da taxa nominal de IRC. Portanto, deixou também o registro, que eu já referi no início da minha intervenção, de que a carga fiscal irá diminuir apenas 0,1 pontos percentuais, embora a esse nível seja também de se perceber que, portanto, há aqui um aumento das contribuições para a Segurança Social, o que é um aspecto que poderá ser entendido por algumas pessoas como positivo, na medida em que revela um maior dinamismo do mercado de trabalho, sem que haja necessariamente aumento de impostos. De facto, o SES também deixa as suas preocupações em relação ao risco de pobreza e a exclusão social. Portugal, nesse momento, já está abaixo da média da União Europeia nesse indicador. Há aqui um aumento no último ano com a informação disponível, 2023, mas já está abaixo da média da União Europeia e deixa as preocupações habituais em relação ao desemprego jovem, desemprego de longa duração, a população empregada com contrato não permanente. Nesses 3 indicadores, estamos acima da média da União Europeia. E, portanto, fica também o registro aqui no nosso parecer. Muito obrigado, Sr. Relator. Uma vez que a iniciativa liberal não está, eu passaria de imediato para o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado José Soares. Tem 3 minutos, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Este orçamento é um orçamento marcado por cativações, é um orçamento que agravará a injustiça fiscal, é um orçamento que privilegia os mais ricos e que, nomeadamente pela aplicação da regra 1 por 1 para a administração pública, irá desguarnecer os serviços públicos. Nós salientamos a concordância com o alerta que o SES faz para o facto de a lei atual de pensões não permitir a manutenção do poder de compra de todos os pensionistas. Proporemos alterações à lei das pensões para impedir a perda de poder de compra que resulta da aplicação da lei das pensões e que está, portanto, prevista neste orçamento. Concordamos também com o SES quando alerta para a perda de poder de compra dos trabalhadores, de vários trabalhadores da administração pública, página 36, porque é isso que resulta deste orçamento de Estado e concordamos com isso. Também sublinhamos o alerta que fazem relativamente à pobreza, mais de 20% de população em risco de pobreza, a importância das transferências sociais, mas a insuficiência da proteção no desemprego e dos valores do rendimento social de inserção. Nós temos prestações de combate à pobreza que não permitem sequer sair do limiar de pobreza. Isso é uma matéria que muito
que muito nos preocupa. Também sublinhamos os comentários do SES, a avaliação do SES relativamente aos problemas colocados à saúde, ao setor da saúde e à sua suborçamentação. Queria deixar 3 notas, perguntas, para além daquelas que, se quiser comentar, daqueles aspectos que já sublinhei, que nos preocupam. Primeiro, o SES fala logo na página 24 do alargamento da proteção na parentalidade. E na página 45, retomando, aliás, o parecer sobre natalidade que foi apresentado neste Parlamento, fala sobre a importância de licenças equitativas e não transferíveis, ou seja, sobre a importância das licenças para nós estimularmos a natalidade, para nós protegermos a parentalidade. Como é sabido, o Governo entregou neste Parlamento um documento em que agita o fantasma do aumento do desemprego caso as licenças parentais venham a ser reforçadas. Saberá que o Parlamento aprovou com o voto contra do PSD e do CDS o alargamento das licenças parentais, todos os partidos votaram a favor, menos o PSD e o CDS, e o Governo emitiu um parecer agitando a ideia, sugerindo a ideia, que me parece bastante irresponsável, de que o aumento das licenças parentais provocaria desemprego. Aliás, era o argumento, por exemplo, da direita sobre o aumento do salário mínimo e sobre outros direitos sociais. Gostava de saber como é que o SES olha para este problema do alargamento das licenças parentais que o Parlamento aprovou e queria manifestar uma certa surpresa, e já termino, Sr. Presidente, uma certa surpresa pelo facto do tema do envelhecimento estar totalmente ausente. A palavra envelhecimento não aparece nunca neste parecer do SES, aparece uma referência às respostas sociais e à Rede Nacional de Cuidados Continuados, mas não há nenhuma referência ao envelhecimento e não há nenhuma referência, isso é muito surpreendente, à palavra imigração e à palavra imigrantes, quando nós temos mais de 1 milhão de trabalhadores imigrantes que são absolutamente essenciais para nós pensarmos a economia do país e temos já alguns setores a dizer que falta mão de obra e que as restrições à imigração colocarão alguns setores em risco. Gostava de saber também o porquê dessa ausência e o que é que o SES pensa sobre isso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Passaria então de imediato a palavra ao Sr. Presidente do Conselho Económico e Social para o mesmo tempo de referência, 3 minutos. Sr. Presidente, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as questões colocadas pelo Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda. De forma breve, começando pelo tema das licenças parentais. É um tema que não faz parte da proposta do Orçamento de Estado e, portanto, o parecer não poderia sobre recair. É um tema que ainda não foi objeto de discussão no âmbito do Conselho Económico e Social, muito provavelmente se-lo-á num futuro não muito distante. A seu tempo, o Conselho Económico e Social manifestará a sua opinião sobre a matéria. E mais do que isso não lhe posso dizer, porque não foi tema objeto de discussão, nem devia ser no âmbito deste parecer. O mesmo, aliás, vale para as outras 2 matérias que referiu, a matéria da imigração e a matéria do envelhecimento. Dito isto, quer na área da imigração, quer na área do envelhecimento, estão em curso um conjunto de estudos promovidos pelo Conselho Económico e Social, o da imigração um pouco mais avançado, mais perto da sua conclusão. Do envelhecimento estamos a falar de 3 no quadro de um projeto, digamos, feito em parceria com a Universidade de Salamanca e com o Instituto Politécnico de Bragança e financiado pelo Interreg, o Interreg Portugal-Espanha. Estão em curso um conjunto de estudos dedicados à economia do cuidado, à economia da longevidade e ao balanceamento entre a esperança média de vida e a vida ativa e os anos de vida ativa, quer num caso, quer no outro, em ambas as matérias, quer no caso da imigração, quer no caso do envelhecimento, serão objeto de futuros pareceres emitidos pelo Conselho Económico e Social, seguindo o procedimento normal, isto é, a discussão entre os membros que integram o Conselho Económico e Social,
proposta de parecer elaborada pela respectiva comissão especializada e depois análise e discussão e votação no plenário e certamente quando esse momento ocorrer, esses pareceres serão transmitidos à Assembleia da República e será com todo o gosto que o Conselho Económico e Social e eu pessoalmente aqui viremos para dar todas as explicações sobre a matéria. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do Grupo Parlamentar do PCP, apenas relembrar os grupos parlamentares que até ao fim da intervenção de resposta do Conselho Económico e Social à intervenção do Sr. Deputado Alfredo Maia, era útil que aqueles que ainda não se inscreveram para a segunda ronda, mas tenham vontade de o fazer, que o façam, para podermos organizar depois a sequência de intervenções dos diferentes deputados. E assim passava a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente e demais representantes do Conselho Económico e Social e gostaria de começar por algumas questões que me parecem centrais. No parecer do Conselho Económico e Social é enfatizado o acordo tripartido da chamada valorização salarial e crescimento económico para o período 2025-2028. Mas a verdade é que não se encontra uma linha, uma palavra sequer sobre a proteção e a promoção da negociação coletiva, que é um instrumento essencial também para a valorização dos salários. Como é que se explica esta omissão? Pergunto. Também nada se lê sobre a necessidade de revogar as normas gravosas do Código de Trabalho, especialmente as relativas à caducidade e à sobrevigência das convenções, que são um obstáculo muito sério à livre negociação coletiva. A pergunta é muito simples: o que é que pensa o Conselho Económico sobre esta matéria ou que reflexão é que tem feito sobre ela? O parecer do SES também valoriza a promessa do aumento do salário mínimo para os 1.020 euros em 2028, ou seja, no quarto ano desta legislatura, quando o que se impunha é que fosse consagrado já, numa altura em que mais de 3 milhões de trabalhadores oferem retribuições brutas inferiores precisamente a 1.000 euros. Não considera o SES que o aumento urgente, imediato, do salário mínimo nacional, pelo menos para os 1.000 euros, assim como a valorização geral dos salários em 15% e em pelo menos 150 euros, constituiria uma alavanca essencial para melhorar as condições dos trabalhadores portugueses? Registamos que o SES assinala a sua preocupação com o aumento dos impostos indiretos em percentagem do PIB, que são socialmente injustos e estamos plenissimamente de acordo, não há mais pequena dúvida. Tal como o PCP já fez nestes debates na especialidade da proposta do orçamento, também o SES manifesta, como digo, uma preocupação concretamente com o impacto do descongelamento do ISP no rendimento disponível das famílias. É uma preocupação correta, sublinho, mas também seria útil conhecer a opinião do SES sobre os novos benefícios, sobretudo para as grandes empresas, designadamente em sede de IRC e também de taxa social única, que são benefícios que contrastam com os prejuízos para os trabalhadores. Finalmente, o SES também sublinha, e palavras do parecer, o reforço do complemento solidário para idosos. Mas o que pensa o SES da proposta do PCP de que esta prestação seja paga não em 12, mas em 14 meses e que quer os rendimentos, quer as prestações dos cônjuges sejam desagregadas? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Presidente do Conselho Económico e Social. Muito obrigado, Sr. Deputado Alfredo Maia, em representação do PCP. Agradeço as suas questões e a grande parte delas, aquilo que lhe posso dizer é... Elas foram objeto de propostas e discussão no Conselho Económico e Social no âmbito da elaboração deste parecer e da sua aprovação, mas não foram aprovadas e, portanto, não fazem parte do parecer porque, maioritariamente, repito, por larga maioria, o Conselho Económico e Social entendeu que não se justificaria, ou pelo facto de estarmos
a emitir um parecer sobre a proposta de Orçamento de Estado, ou por não se rever, na sua maioria, em algumas das matérias, em algumas das propostas que foram apresentadas, até essa a explicação para o facto de... E a resposta às questões que me colocou só é essa e só pode ser essa. Não foi essa a opinião maioritária do Conselho Económico e Social e não me cabe a mim vir aqui emitir uma opinião pessoal sobre as questões que referiu, que são perfeitamente legítimas e certamente, mais dia menos dia, o Conselho Económico e Social estará aqui para falar sobre a negociação coletiva ou sobre as questões, a evolução salarial, mas não neste contexto. E a pedir ao Sr. Presidente... Sim. Com certeza, passamos então a palavra ao Sr. Relator do parecer do Conselho Económico e Social. Tem a palavra, Sr. Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, o Sr. Presidente do SES já salientou aqui que, de facto, esses assuntos foram alvo de discussão e discussão alargada, incluindo no grupo de trabalho, e, portanto, de facto, como eu já referi, não foram aprovadas algumas dessas propostas. Queria só salientar também, porque há pouco não tive essa oportunidade, em relação à menção de que o parecer não refere a questão do envelhecimento, ou, portanto, de facto não refere especificamente a essa questão, mas o parecer assinala e registra, por exemplo, o risco de pobreza dos reformados, deixa explícito no parecer que esse risco de pobreza existe e que, nesse caso, é igual à média da União Europeia. Também revelou, como já foi referido aqui, que o aumento das pensões poderá não garantir o ganho de poder de compra para todos os pensionistas, não é? Também se aplica a essa população idosa. E o parecer também registra as propostas contidas no Orçamento de Estado, na proposta do Orçamento de Estado, de conferir a gratuitidade dos medicamentos aos idosos. Essa medida é uma medida, se me permite aqui só dar o exemplo, é uma medida que já vem sido aplicada nos Açores há algum tempo. Portanto, os idosos podem fazer compra de medicamentos até um valor que andaria à volta dos 600 e tal euros, sem terem que pagar pelos medicamentos. E da experiência que eu tenho, até porque tenho os meus pais nessa condição, de facto, há uma medida que acaba por ser muito importante para os idosos, aumenta de forma significativa o rendimento disponível dos idosos, não terem que pagar esses medicamentos. Permite dar esse exemplo de uma medida que já vem sendo aplicada nos Açores há alguns anos. E, portanto, só para dar nota de que havia a referência no parecer, aqui há algumas medidas e algumas preocupações do SES nessa área da população idosa. Muito obrigado, Sr. Então, continuaríamos com o Grupo Parlamentar do LIVRE. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas e todos os colegas, a delegação do SES. Gostaria de fazer uma pergunta mais genérica sobre o processo orçamental e sobre o próprio SES ao Sr. Presidente. Nós estamos numa fase diferente da história orçamental do país, no sentido em que, após 15 anos que foram de discussões muito em torno dos critérios de Maastricht e do déficit da dívida pública e que também levaram a grandes estrangulamentos no investimento público, a verdade é que hoje em dia fala-se mais de excedente do que de déficit. A questão está em qual é a qualidade do debate público parlamentar e também entidades como o SES que nos permita enquadrar a utilização do excedente, que é resultado do sacrifício que milhões de portugueses fizeram, não é uma coisa que caiu do céu, de forma a que ele possa ser utilizado judiciosamente, com planos de médio e longo prazo e não de acordo com o arbítrio de cada governo e até do momento político que se pode estar numa legislatura. Nós aqui na Assembleia da República defendemos que haja uma espécie de compromisso de equidade e investimento que seja discutido pré-orçamentalmente. No fundo, seria uma forma de replicar ao nível nacional o que se faz com o semestre europeu, para que os grandes itens de utilização do excedente, pagamento de dívida pública, acorrer à emergência social, reforma fiscal, e por aí afora, possam ter um debate mais informado. E gostaria de saber se no SES esse tipo de discussão também é tida e se há propostas que o SES
possa fazer em termos de melhorar o próprio debate orçamental, que é muito vivo em Portugal todos os anos. Nós passamos 6 meses de notícias sobre a política sempre a falar de Orçamento de Estado, mas é sempre muito pela rama. Vai chumbar, não vai chumbar? Qual é que é o posicionamento tático de cada partido? Isso seria possível, já que falamos tanto de orçamento, enriquecer o debate público sobre o Orçamento de Estado ou não. E isso também passaria por um reforço dos próprios meios do SES. O Sr. Presidente já se pronunciou sobre isso em entrevistas. Eles, comparativamente com os outros SES de países da OCDE, não são, daquilo que eu sei, os suficientes para este tipo de trabalho. Agora, para o Sr. Relator, tinha 3 perguntas. Uma é que vejo aqui que no seu penúltimo ponto do relatório deixa uma nota muito, enfim, muito subtil sobre a importância do processo de revisão da Lei das Finanças das regiões autónomas, com impacto direto nas transferências previstas do Orçamento de Estado para as 2 regiões. Quer dizer, sabendo do seu próprio contexto de origem e de trabalho nos Açores, imagino que isto não esteja aqui por acaso e imagino que o Sr. Relator, ao deixar aqui isto, gostasse de desenvolver a ideia e, portanto, queria dar-lhe essa oportunidade de desenvolver a ideia. O que é que acha que é importante rever nesse processo de revisão? E também a mesma pergunta lhe faço sobre o ponto anterior, que é sobre políticas ambientais e de transição 5.0, e no último segundinho gostaria de lhe perguntar o que acha do relatório do ano passado sobre a implementação do projeto piloto da semana de 4 dias. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Presidente do Conselho Económico e Social. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares, representação do LIVRE. Agradeço as suas questões de forma muito sumária, antes depois de passar também a palavra ao Sr. Relator. Uma primeira nota, começando pela sua questão final relativa à Lei das Finanças Regionais. Não é uma ideia do relator, é um posicionamento do Conselho Económico e Social. Não há aqui nem estados de alma, nem desejos mais ou menos ocultos de cada um dos membros do Conselho. Foi sufragado e a questão foi objeto, naturalmente, de discussão, análise e votação. Relativamente à questão que o Sr. Deputado colocou, inicialmente sobre o tipo de intervenção que o SES pode ter no debate orçamental, sublinhou aquilo que eu próprio também já sublinhei por mais do que uma vez. Há um problema efetivo de meios ou de falta deles para fazer ou pelo menos para fazer tudo aquilo que seria desejável. Eu já há pouco dei um exemplo, uma das matérias em que esse tipo de reflexão pode ser feita seria no âmbito de um eventual futuro parecer sobre o Programa Operacional de Programa Operacional de Estratégia Nacional de Médio Prazo, do POENMP, sobre o qual não foi solicitado nenhum parecer ao Conselho Económico e Social, mas se for, o Conselho Económico e Social tem todo o interesse e toda a vantagem em poder criar uma discussão também de âmbito mais geral. E eu pedi ao Sr. Presidente se podia passar a palavra ao Sr. Relator para responder às outras 2 questões. Com certeza, Sr. Doutor. O Sr. Doutor tem a palavra para responder. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas questões. Só uma nota ainda sobre a questão que falou do excedente orçamental. Também deixar a nota de que ficou no parecer a discriminação desse excedente. Portanto, no parecer ficou registado que esse excedente resulta de um déficit na administração central de 1,8% do PIB, portanto, praticamente uma situação de equilíbrio na administração regional e local, um superávit de 0,1% e um excedente de 2% na segurança social. Portanto, o SES também tem aqui a preocupação de explicar, de certa forma, ou debateu, de que esse excedente é um excedente que vem, acima de tudo, do dinamismo do mercado de trabalho e da evolução muito positiva em termos de contribuições para a segurança social e, portanto, também deixa uma nota no parecer de que é importante haver aqui alguma prudência na interpretação, por vezes, desses excedentes, dado que essas contribuições para a segurança social poderão ter aqui uma evolução cíclica, não é? Que dependem, de facto, desse dinamismo cíclico do mercado de trabalho. Em relação ao ponto de que o SES,
considero importante a revisão da Lei das Finanças das Regiões Autónomas. Naturalmente, eu não vou aqui emitir uma opinião pessoal. Agora, o que posso dizer, e porque também faço parte do Conselho Económico e Social dos Açores por inerência, por ser membro do SES Nacional, é que essa discussão tem decorrido no âmbito do SESA, Açores, e, portanto, o SESA tem exprimido os seus pareceres... já terminou? Peço desculpa. Okay. Muito obrigado, Soutor. Vi que vinha embalado e não... Perdoa-me a interrupção. Muito bem, senhores deputados. Então, agora, o Grupo Parlamentar do CDS-PP tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Núncio. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente do SES, o Sr. Relator e as restantes pessoas. Bom, no passado dia 1 de outubro foi celebrado um acordo muito importante em termos de concertação social para a valorização salarial. O salário mínimo, como sabemos, aumentará para 870 euros brutos, o que significa um valor acima daquele que estava previsto pelo Governo do Partido Socialista, e o objetivo é que este valor seja progressivamente aumentado até 1.020 euros em 2028. Mas para o CDS, ainda mais importante do que o aumento do salário mínimo é o objetivo do crescimento do salário médio para 1.890 euros em 2028. O CDS saúda o aumento do salário mínimo porque é uma forma de dignificação do trabalho, mas sublinha que é através do aumento do salário médio que poderemos combater de facto os baixos salários em Portugal, e essa, aliás, é uma grande diferença face aos anteriores governos do Partido Socialista. Nós não queremos nivelar por baixo, entendemos que devemos nivelar por cima e fazer crescer fundamentalmente o salário médio. A primeira pergunta que eu gostava de fazer era qual é a importância para o SES do aumento do salário médio no crescimento económico do país. O segundo tópico tem a ver com despesa pública. O SES registra para 2025 que volta a haver um exercício de revisão da despesa pública para gerar uma poupança anual de 84 milhões de euros, mas diz imediatamente a seguir que considera que esse exercício é pouco ambicioso. Bom, e o CDS acompanha esse comentário, porque num orçamento em que a despesa pública ronda cerca de 130 mil milhões de euros, uma poupança de 84 milhões de euros parece-nos bastante pouco ambicioso. Para o CDS é muito importante uma maior disciplina da despesa pública, garantindo a qualidade dos serviços públicos, para criar espaço para continuar a reduzir impostos. E por isso gostava de perguntar ao SES, concluindo, Sr. Presidente, como é que será possível fazer uma revisão da despesa pública que seja mais ambiciosa em termos de poupança, designadamente através da implementação da Lei de Enquadramento Orçamental que foi omitida pelo Partido Socialista nos últimos 8 anos. Muito obrigado, Sr. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Presidente do Conselho Económico e Social. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Núncio, em representação do CDS. Obrigado pelas suas questões. Eu serei muito breve e depois passarei também a palavra ao Sr. Relator. Serei muito breve e focar-me-ei apenas no primeiro ponto relativo ao acordo de valorização salarial e crescimento económico e aquilo que foi o resultado da vontade do Governo e dos parceiros de apostarem de forma clara e pela primeira vez naquilo que é o aumento do salário médio. E esse é um desejo partilhado por todos os que celebraram o acordo, e isso só pode ser de saudar, porque é uma necessidade já reconhecida, eu diria de forma transversal, de que é importante aumentar o salário médio. Passava então a palavra ao Sr. Relator do parecer do Conselho Económico e Social. O Sr. tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua questão. Portanto, em relação ao salário médio, também vou referir um dado que constava do parecer do Conselho Económico e Social sobre a Conta Geral do Estado de 2022, em que eu também fui o relator. E, portanto, os dados da Segurança Social dizem que em 2022 75% dos trabalhadores por conta de outrem, 75% dos trabalhadores por conta de outrem oferiam em 2022 um salário inferior a 1.000 euros. Portanto, 3/4 dos trabalhadores por conta de outrem tinham um salário inferior a 1.000 euros. E, portanto, eu penso que esse número revela, de facto, a importância de aumentar salários em Portugal, desde logo o salário médio, não é? E, portanto, esse aumento dos rendimentos é fundamental para também promover
o crescimento económico, naturalmente, aliás, como foi reconhecido nos acordos referidos. Em relação ao exercício de revisão de despesa, portanto, de certa forma, o que o SES deixa aqui a ideia de que, portanto, pode-se alargar a mais áreas esse exercício, não é? Portanto, as áreas que foram definidas no âmbito da proposta de Orçamento de Estado, se houver um alargamento dessas áreas de exercício de revisão da despesa, eventualmente conseguirá também aqui maiores poupanças e, de certa forma, essa ideia também poderá ir ao encontro de uma proposta, de um registro que deixamos aqui da transição digital. Portanto, a transição digital na administração pública também poderá contribuir eventualmente para essa redução da despesa. Muito obrigado. Tendo chegado, entretanto, o Sr. Deputado Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal, ainda dentro da primeira ronda, eu daria a palavra ao Sr. Deputado Bernardo Blanco para concluirmos a primeira ronda. 3 minutos, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço essa tolerância. Cumprimentar também todos. Pegando aqui na última intervenção, até começando por aí, do Deputado Paulo Núncio, que roubou-me aqui um dos primeiros pontos em relação à revisão da despesa e ouvindo até a sua resposta. Eu diria que é não só o alargamento das áreas, o primeiro ponto é mesmo começar, porque como está e bem escrito no parecer, também citando aquilo que o Tribunal de Contas disse, é que esses exercícios de revisão de despesa, na prática, aqui, peço desculpa pela redundância, não aconteceram. Por isso temos algum programa no papel, mas em termos de revisão de despesa na prática, os 3 exercícios na última década tiveram resultados residuais. E por isso que eu diria que o primeiro passo é mesmo começar. Como está também no parecer, e eu concordo, há alguns sinais positivos nesta proposta de orçamento em relação a essa matéria, mas veremos daqui a um ano se depois há implementação prática ou não. Concordar também com o fim dessa resposta, talvez se for o César dizê-lo e não eu tenha aqui mais impacto, mas ainda na discussão da generalidade eu falei exatamente disso, da transição digital na função pública, como uma forma também de redução de despesa, quando nós sabemos que há muitas ineficiências no Estado. Aliás, dos 20 mil milhões que foram analisados em auditorias pela IGF o ano passado, cerca de 10% tinham algum tipo de irregularidade ou eram considerados como ineficiência. Por isso, nós sabemos que há muito dinheiro mal utilizado. E depois também queria fazer ainda, aqui não uma reflexão, mas uma pergunta concreta em relação à própria função do SES. Eu também já tenho falado isto aqui na Assembleia. A verdade é que nós temos uma dispersão de funções por comissões, institutos, grupos de trabalho, uma série de entidades, vamos inventando nomes diferentes, mas que vão sendo criadas, mas que na prática fazem todas parte da administração consultiva do Estado. Ninguém sabe muito bem qual é o número exato. Há uma notícia que diz que são mais de 400, mas ninguém faz bem ideia do número exato. E, em boa parte delas, eu diria que têm funções duplicadas com o próprio SES. Como sabemos, tem aqui uma natureza especial, até de ordem constitucional. E por isso perguntava-lhe se ainda vê isso, assim como via também o ex-presidente Francisco Assis, que falou disso na altura, e que depois, infelizmente, o Governo Socialista não fez nada, eu espero que este faça, porque há uma duplicação em muitos casos, e é só, quer dizer, é não só uma questão de eficiência, não é, porque está a duplicar, mas depois é também uma questão, eu diria, quase de legitimidade. Temos um grupo a trabalhar para uma coisa, outro grupo a trabalhar para a mesma coisa, e quem é que aqui, qual é o conselho, vamos dizer assim, que é mais legítimo e por onde devemos seguir, não me parece fazer muito sentido e gostava também de ter a opinião do SES relativamente a isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, para responder, daria a palavra ao Sr. Presidente do Conselho Económico e Social. Muito obrigado. Agradeço as questões e as observações formuladas pelo Sr. Deputado Bernardo Blanco em representação da Iniciativa Liberal. Esse é um tema sobre o qual é muito fácil falar, até porque já falei sobre ele eventualmente vezes demais. Não sei se, acho que o número de 400 é um número um bocado exagerado, mas há objetivamente um número de entidades consultivas por excesso. Não acho que o papel do Conselho Económico e Social deva ser um papel exclusivo, embora seja o único órgão que, do ponto de vista constitucional, tem legitimidade para exercer funções de consulta e de concertação, mas acho que
o Governo e a Assembleia da República, porque isso passa, eu diria, talvez mais pela Assembleia da República do que pelo Governo, teriam toda a vantagem e todo o interesse em legislar no sentido de promover que o exercício de funções consultivas, sobretudo de natureza idêntica, o que é que eu quero dizer com isto? É que muitos órgãos de consulta, muitas comissões consultivas, têm uma composição que replica a do Conselho Económico e Social. Isto é, tem os representantes dos parceiros, tem os representantes do ensino superior, os representantes disto, daquilo, o que não faz sentido nenhum. E, de facto, há uma duplicação de esforços e de gastos, e, portanto, essa é manifestamente uma matéria em que se podem e devem fazer progressos muito significativos no âmbito da atividade do Conselho Económico e Social. Não sei se o Sr. Relator não... Doutor? Não. Muito obrigado. bem, agradecendo a resposta, naturalmente, em nome da Câmara, terminávamos a nossa primeira ronda. Senhores deputados, temos 12 inscritos, deputados inscritos para a segunda ronda. Eu iria pedir que fôssemos estritos na utilização dos 2 minutos, sob pena dos nossos trabalhos durante a manhã ficarem prejudicados. E por isso, sem mais, daria a palavra à senhora deputada Margarida Saavedra, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigada, Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, senhoras e senhores. No parecer do Orçamento de Estado 2025, o SES sublinha a previsão do crescimento real de 2,1% do PIB em 2025, acima do estimado para 2024, que é de 1,8%, e do crescimento projetado para o PIB da área euro, de 1,5%, o que permite acentuar o processo de convergência com a economia europeia. Considera ainda positivo o crescimento previsto das exportações acima do PIB. Assinala o objetivo de se atingir em 2025 um peso de 3,5% do investimento público do PIB, o que representará o valor mais alto desde 2011, que foi de 3,48%. Sublinha ainda que em 2025 a produtividade por trabalhador deverá crescer 1,4%, que é o dobro do crescimento previsto para 2024. Realça ainda a oferta fiscal proposta de descida de 21% para 20% da taxa de IRC e para as pequenas e médias empresas de 17% para 16%. Ainda ao nível das empresas, considera positiva a evolução dos pagamentos em atrasos, concentrados essencialmente no setor da saúde, que transitaram de 670,9 milhões de euros em agosto de 2023 para 427,4 milhões de euros um ano depois. Excelentíssimo Sr. Presidente, considera que as medidas propostas pelo atual Governo para o setor empresarial são efetivamente um passo em frente para potenciar a trajetória de ganhos de produtividade e de competitividade, assim como para reforçar o crescimento económico? Ao nível da habitação, no seu parecer para o Orçamento de 2023, o SES alertava para a diminuição da capacidade de resposta da administração pública face às necessidades da população. O Governo português propõe-se aumentar o parque público em 59 deputada, para concluir. mil habitações. Considera o SES este reforço no parque habitacional uma medida efetiva para tentar desbloquear a habitação em Portugal? Muito obrigado. Tem a palavra então a senhora deputada Ana Paula Bernardo. Prepara então o senhor deputado João Ribeiro. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e senhores deputados, cumprimento o Sr. Presidente do SES, o Sr. Presidente da SPES, o Sr. Relator. Agradeço o relatório, o parecer, agradeço a exposição num trabalho de elaboração que sabemos que não é fácil e onde os consensos, sobretudo quando se tratam de recomendações, também são especialmente complexos. Queria referir duas questões, queria abordar duas questões. Uma primeira tem a ver com o desemprego de jovem, portanto o SES assinala preocupação relativamente à ainda elevada taxa de desemprego dos jovens, portanto depois de um período em que a taxa de desemprego, nomeadamente nos anos anteriores, dos jovens veio diminuindo, registra-se agora um ligeiro aumento e sobretudo um valor ainda indesejável na nossa sociedade.
E eu queria colocar uma questão, se o SES não teve a possibilidade de abordar esta questão, nomeadamente à luz da recente revisão das políticas ativas de emprego, muitas delas dirigidas aos jovens, nomeadamente no que se refere aos estágios profissionais e às regras e aos apoios à contratação. E, de facto, regras como a redução dos estágios, a redução de incentivos à contratação, não poderão ter um impacto adverso precisamente na inserção dos jovens no mercado de trabalho e até na qualidade da inserção dos jovens nesse mercado de trabalho. Depois, uma segunda nota que tem a ver com, como já aqui foi dito, na linha de relatórios anteriores, o SES também neste momento realiza alguma avaliação daquilo que é o cenário macroeconómico e a sua, não posso dizer previsibilidade, mas sustentabilidade, e nomeadamente fazendo uma análise comparada entre diferentes documentos do Governo e incluindo, sempre que quando entendeu necessário, para concluir, Sr. Deputado. Para concluir, a questão é simples. Nomeadamente, o SES aborda o Programa Operacional de Médio Prazo em algumas matérias, como o investimento. Concluindo. O desvio existente em termos do compromisso salarial que consta no acordo de concertação e o que consta no Programa de Operacional de Médio Prazo não foi aqui tido em consideração e tem impacto naquilo que é a avaliação do rendimento disponível. Muito obrigada. Sr. Deputado João Ribeiro, depois o Sr. Deputado Alfredo Maia. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, cumprimento os Srs. Deputados e os Srs. Membros do SES. Duas questões. A primeira, a preocupação, visto que Portugal é um país composto maioritariamente por micro, pequenas e médias empresas, e a ausência no SES da Confederação Portuguesa de Micro, Pequenas e Médias Empresas. Qual é a vossa opinião sobre isso? A outra questão, o vosso parecer tem considerações do que é positivo no orçamento, do que é negativo do orçamento, do que é normal, por exemplo, na visão do Chega, as coisas negativas e principalmente o sentido em que este Orçamento de Estado quer levar o país de uma carga fiscal cada vez mais elevada, na nossa opinião é negativo e damos um parecer negativo, votamos contra o orçamento. A minha questão concreta é, na opinião do SES, o parecer é favorável ou é desfavorável? É claro que há considerações positivas, mal seria se não houvesse uma positiva, mas na nossa opinião as negativas sobrepõem-se às positivas. E na vossa opinião, o vosso parecer é favorável ou é desfavorável a este orçamento? Obrigado. Muito bem, então terá a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia e depois o Sr. Deputado Paulo Núncio. Não está inscrito. Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de colocar uma outra questão que tem a ver com a introdução de benefícios, desde logo para as empresas, pelo recurso ao trabalho suplementar, a atribuição de prémios, enfim, o celebrado 15º mês, ou que se entende como tal. A pergunta é, não crê o Conselho Económico e Social que esta medida, apesar de gerar uma ilusão de aumento de rendimentos dos trabalhadores, na verdade, mais à custa do sacrifício de receitas fiscais e da segurança social do que do pagamento justo do trabalho, contribui para conter os aumentos salariais e especialmente para aumentar ainda mais a intensificação do trabalho? É importante salientar que estas medidas são lançadas num contexto já de grave desregulação dos horários de trabalho, do recurso excessivo e injustificado aos regimes de elaboração contínua, ao trabalho noturno e por turnos e à intensificação do trabalho suplementar. Já agora, a propósito, um comentário e uma pergunta. Não há no parecer uma palavra sobre este problema, justamente da intensificação da exploração do trabalho. A desregulação das jornadas de trabalho, a intensificação da exploração dos trabalhadores, o sacrifício injusto da sua vida pessoal e familiar não são uma preocupação para o Conselho Económico e Social? Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Núncio e depois o Sr. Deputado João Antunes dos Santos. Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, na primeira ronda referi questões relacionadas com o aumento de salários e com o exercício de revisão da despesa pública.
concentrava-me agora na segunda ronda na questão dos impostos, na questão fiscal. E ao contrário de outras entidades e mesmo de partidos políticos, registro que no parecer do Conselho Económico e Social, o Conselho Económico e Social considera positiva a medida do IRS jovem e considera também positiva a medida de alargamento para 10 anos e alargamento para todos os jovens até aos 35 anos. E nós registramos esse ponto, o CDS também defende a medida, entende que estamos a viver uma situação excepcional com 30% de jovens a emigrar do país e, por isso, para situações excepcionais, temos que ter a coragem de aprovar medidas excepcionais. E a pergunta que deixo é de que forma é que considera que esta medida é relevante para reter talento jovem em Portugal. A segunda pergunta sobre impostos, também registro que o Conselho Económico e Social considera positiva a atualização dos escalões do IRS em 4,6% para 2025, em 4,6%, muito acima da inflação, considerando que, dessa forma, se realiza maior justiça social e se consegue reduzir o IRS. Mas faz mais. O Conselho Económico e Social, eu também gostaria de registar isso, compara essa situação com as atualizações que foram realizadas em 2022 e 2023, que, como sabemos, ficaram bastante abaixo da inflação. E, por isso, a pergunta que lhe deixava era se realmente o Conselho Económico e Social reconhece que a atualização acima da inflação corresponde e representa uma redução do IRS para 2025, se o Conselho Económico e Social também considera que a atualização abaixo da inflação em 2022 e 2023 correspondeu a um aumento do IRS provocado pelo Governo do Partido Socialista. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João António dos Santos, depois a Sra. Deputada Patrícia Caixinha. Muito obrigado, Sr. Presidente. Estamos perante um orçamento para 2025 que efetivamente prevê um excedente orçamental e não aumenta nominalmente um único imposto. E o relatório do SES refere a essa redução da carga fiscal. Refere no que respeita às empresas, com a redução da taxa de IRC de 21% para 20% e nas PME de 17% para 16% e também na redução das taxas de tributação autónoma das empresas. E no que se refere às pessoas, o relatório refere a redução do IRS, a atualização dos limites dos respectivos escalões e a atualização das deduções específicas, continuando o salário mínimo isento do pagamento de IRS. Em particular, no que se refere aos jovens, refere a questão do alargamento do IRS jovem e também a isenção de pagamento de IMT, Imposto de Selo e emolumentos na compra de casa por parte de jovens até 35 anos. No que se refere aos idosos, refere um aumento do complemento solidário para idosos, que se pretende que atinja o valor de 820 € no final da legislatura e a alteração também das regras de elegibilidade, alargando o número de beneficiários. E refere também, no que se refere, peço desculpa pela redundância, refere também, no que toca aos idosos, a esta medida socialmente extremamente justa e muito bem-vinda, que eu penso que merece um consenso alargado, a questão dos medicamentos gratuitos para beneficiários do complemento solidário para idosos. Também no que se refere à infância e às crianças, o relatório refere o reforço da gratuitidade da frequência da creche e a implementação da gratuitidade no pré-escolar. E ainda refere outras medidas que nos parecem relevantes e importantes, como o Plano Plurianual de Investimentos para o Serviço Nacional de Saúde e a execução do Plano de Emergência e Transformação do SNS e também medidas no que respeita à mobilidade verde, nomeadamente a questão do passe mensal de 20 €, que permite que todos os portugueses possam viajar por 20 € por mês em comboios regionais e intercidades. A questão que eu coloco, Sr. Presidente, é se estas medidas económico-sociais têm efetivamente um impacto positivo naquilo que é a realidade social do país e se impactam positivamente na qualidade de vida dos portugueses, trabalhando assim para que tenhamos um país com maior coesão social e maior justiça social. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Caixinha e de seguida o Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Tem a palavra a Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente e demais representantes do Conselho Económico e Social. Cumprimento o Sr. Relator também. Começo por referir que, da leitura do parecer sobre a proposta de Orçamento de Estado, o Conselho Económico e Social aponta várias preocupações, o que também nos causa preocupação. Uma dessas preocupações é para com os vínculos laborais precários, mais precisamente com os contratos de trabalho não permanente. A preocupação com os vínculos laborais precários tem sido uma preocupação do Partido Socialista, razão pela qual há que reconhecer o trabalho feito
pelo Partido Socialista nos últimos 8 anos para combater e mitigar a precariedade e valorizar o trabalho digno. Ora, sobre o tema dos contratos de trabalho não permanente, a preocupação sobre a inversão da trajetória de aproximação à média europeia em 2023, referida no parecer do SES, acontece num momento histórico do emprego em Portugal, que, aliás, no primeiro trimestre de 2024, manteve um novo máximo de população empregada. Pelo que a primeira pergunta que gostaria de colocar é se o SES reconhece este facto e se levou isso em consideração quando este parecer foi realizado. Atendendo às preocupações do SES para com os vínculos laborais precários e a necessidade de existirem respostas às causas deste fenómeno, que o Partido Socialista acompanha, pergunto se considera o SES que esta proposta de Orçamento de Estado contém medidas e se contém as medidas necessárias que permitam reduzir a precariedade laboral. Disse, Sr. Presidente. Muito obrigado. Terá a palavra o Sr. Deputado Eduardo Teixeira e de seguida será a Sra. Deputada Clara Sousa Alves. Sr. Deputado, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os Srs. Deputados, cumprimentar também o Sr. Presidente e os elementos presentes do Conselho Económico e Social. Quero, de facto, agradecer a vossa presença nesta Casa e realçar a importância e a missão do Conselho Económico e Social e na pronúncia que teve com os objetivos que são propostos, ou seja, a análise ao Orçamento de Estado, as várias recomendações e várias, digamos, críticas implícitas e não muito explícitas quanto a esta questão. De facto, é um orçamento feito de muitas promessas, é um orçamento e uma mão cheia que contém cedências nas questões fundamentais que opinam nas vossas recomendações, que o Governo faz bandeira sobre a questão do IRS jovem e sobre a redução do IRC. Há um risco elevado, face a este orçamento, de voltarmos a ter déficit devido à expectativa empolada do crescimento económico. Há um implemento face aos números que são dados por outras entidades, mas, no entanto, bem abaixo do que o Governo prometeu para este ano e bem abaixo do que prometeu também para o ano de 2028, e que se ignora os efeitos da inflação e de choques geopolíticos. A expectativa é demasiado otimista neste crescimento económico e no aumento da receita fiscal é brutal, como falam e referem um número de 37,6%, praticamente nenhum alívio fiscal para as empresas, porque a descida de IRC, Sr. Presidente, só terá efeitos se for aprovado em 2026. Há uma almofada de 700 milhões, os tais 0,3%, que é muito curta para fazer face a imprevistos e a questão que lhe coloco é, perante este cenário, o SES, apesar de ter sido prudente, fazer aqui algumas recomendações, como disse, críticas que não são explícitas, considera que tudo isto vai ser cumprido, considera que se deveria ter ido mais além, e quanto à questão do IRC, ao não se cumprir, se o PS mantiver a promessa que fez de votar contra a linha no Orçamento de Estado do IRC, se este orçamento fica, de facto, muito mau para o mundo empresarial, e aproveitando e cumprimentando também um membro de uma confederação aqui presente, que será... Sr. Deputado, cumprimentos na altura. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Deputado, tem a palavra a Sra. Deputada Clara Sousa Alves, prepara então a Sra. Deputada Sofia Canha. Sra. Deputada, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento naturalmente o Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, demais membros. O vosso parecer evidencia uma forte preocupação com aquilo que é o desemprego jovem, sublinhando o impacto negativo que continua a ter não só na nossa sociedade, mas também na economia portuguesa. Em 2023, a taxa de desemprego jovem não só aumentou em relação ao ano anterior, como se manteve muito acima da média da União Europeia, sendo neste último ano a 6ª maior taxa de desemprego jovem na União Europeia. É preciso não esquecer também que a taxa de desemprego jovem foi sempre superior à média da União Europeia entre os anos de 2019 a 2023. Este cenário, infelizmente, é o pesado legado que o Partido Socialista nos deixou. Durante anos, as suas políticas ineficazes e pouco direcionadas para a criação de oportunidades sustentáveis deixaram uma marca profunda no nosso mercado de trabalho, afetando as possibilidades de carreira e o bem-estar de toda uma geração. Em Portugal, quase 1 em cada 4 desempregados é jovem. Em 2023, o peso relativo do número de jovens desempregados no total da população desempregada era de 22,5%, o que representa 1/4 do desemprego nacional e um aumento de 2,2 pontos percentuais face a 2022. E a verdade é que a geração jovem está a pagar o preço de
políticas passadas. Também demonstraram a vossa preocupação com a situação dos jovens NEET, com 8,9% dos jovens entre os 15 e os 29 anos em Portugal, fora de qualquer atividade educativa, formativa ou laboral. Sabemos e temos consciência que é preciso romper com um ciclo de medidas que tem falhado a apoiar os jovens e, por isso, gostaria de questionar se o Conselho Económico e Social analisou aquilo que foram as alterações promovidas pelo Governo a propósito das medidas ativas de emprego e se pronunciaram sobre os efeitos ou sobre o impacto que estas medidas terão, quer no desemprego jovem, quer na situação dos jovens NEET. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Sofia Canha e, de seguida, a Sra. Deputada Felicidade Vital. Muito obrigada, Srs. Presidentes das Comissões, Sr. Presidente da Comissão, Sr. Presidente do Conselho Económico e Social e demais membros. O parecer do SES ao Orçamento de Estado revela preocupação quanto à eficácia das medidas de reforço de competências para entidades de desenvolvimento regional e local na promoção da coesão económica, social e territorial do país. Essa preocupação baseia-se nos números relativos a 2022 e nas disparidades regionais em termos de poder de compra das regiões NUTS 2. Revelam os dados que 4 regiões tinham um PIB per capita inferior a 75% da média da União Europeia, designadamente o Centro, o Norte, os Açores e o Alentejo. A Madeira está acima dos 75%, o que numa leitura meramente económica se registra como positivo. O SES dá nota ainda das disparidades regionais em termos do nível do risco de pobreza, com ambas as regiões autónomas a registarem em 2023 níveis acentuados acima da média nacional, que é de 20,1%. Ora, em 2023 o valor do PIB na Madeira foi superior a 6 mil milhões. A região tem um PIB elevado, mas um poder de compra per capita baixo e apresenta um nível de risco de pobreza de 28,1%, o segundo maior do país, o que revela uma distribuição muito desigual da riqueza na Madeira. Ora, depois de 50 anos de governo do PSD, o que temos é uma região que não só manteve as desigualdades sociais, como as acentuou. A Madeira é hoje uma região rica, cheia de pobres. Como é que se explica esta disparidade no seu entender? O SES considera ainda importante o processo de revisão da Lei das Finanças das Regiões Autónomas, ainda que apresentem níveis de risco de pobreza semelhantes, a Madeira, ao contrário dos Açores, registra um PIB muito superior. Em que termos uma Lei das Finanças regionais poderia introduzir critérios para reduzir estas desigualdades. Muito obrigada. Obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Felicidade Vital e depois, para encerrar esta segunda ronda, o Sr. Deputado Miguel Cabrita. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores membros do SES e vou falar-vos de uma questão um pouco mais específica que tem a ver com a Lei do Trabalho Digno. Porque sabemos que em Portugal as trabalhadoras domésticas em 2022 recebiam menos de 610 euros e que o número de trabalhadoras com inscrição na Segurança Social passou em 32 anos de 205 mil para 63 mil. Ora, acresce que as mulheres trabalhadoras domésticas com mais de 65 anos eram, em 2010, 3,6% e em 2022, 7,5% do total, o que demonstra um envelhecimento destas trabalhadoras e traduz um agravamento da pobreza nas mulheres mais idosas, levando a reformas e pensões muito baixas e ainda a mais pobreza. Ora, pedimos assim um balanço da aplicabilidade da Lei do Trabalho Digno no que às empregadas domésticas diz respeito e que medidas serão implementadas para minimizar a pobreza nas mulheres, combatendo a maior vulnerabilidade económica que lhes está associada na idade da reforma. Gostaria também de colocar outra questão um pouco mais geral, que se baseia no facto que é do conhecimento público que a carga fiscal média da OCDE, incluindo contribuições para a segurança social, para um trabalhador que ganha o salário médio era de 34,8% em 2023, quando em Portugal foi de 42,3%. Ora, disse na sua intervenção inicial que a carga fiscal se mantinha praticamente constante. E, portanto, eu gostaria de saber, no que às políticas fiscais diz respeito, qual a vossa visão sobre as mesmas promovidas em Portugal, tendo o nosso país a 8ª maior carga fiscal sobre o trabalho no espaço da OCDE. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. E então, para concluir, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Sr. Presidente, Sr. Relator, começo com uma citação. O SES registra com preocupação a política de cativações contida na proposta do Orçamento de Estado. Fim de citação. E, de facto, as cativações estão num nível mais elevado de sempre e, tendo havido um caminho para flexibilizar estas normas, em particular no orçamento deste ano, esperava-se que, havendo condições, um excedente orçamental, fossem dados mais passos, especialmente quando foram objeto de tantas críticas ao longo dos anos, feitas, aliás, por quem usou e abusou desse mecanismo. Curiosamente, não há qualquer avanço nesta matéria, antes, pelo contrário, gostaria que houvesse uma pronúncia do SES a este respeito. Segunda nota de preocupação com a revisão em baixa de todas as previsões do Governo. Não peço comentários de natureza política, evidentemente, mas é impossível não sublinhar que em poucos meses de Governo, a bolha, a ilusão que o Governo havia criado, parece ter-se desvanecido. Diminuir carga fiscal, apenas 0,1%. O SES, aliás, registra com preocupação o aumento dos impostos indiretos, algo que o PSD se esqueceu de referir. Em termos de emprego e de salários, revisão em baixa de todas as previsões. No programa de Governo, o emprego crescia 1,5% ao ano, agora cresce apenas 0,5% ao ano até 2028. São menos 200 mil empregos no espaço de uma legislatura. Pergunto que consequências para as contas públicas e, desde logo, para a sustentabilidade da segurança social. Crescimento económico. Era dito que o país precisava de um choque, apesar de Portugal ter estado no topo do crescimento europeu em 2023. Afinal, não há aceleração do crescimento, há mesmo desaceleração, e a previsão de crescimento passa até a ser inferior à média dos últimos anos. Investimento público, página 26 e seguintes do vosso relatório. Era dito que tinha que haver um choque de crescimento do investimento, afinal desacelera, mesmo com o PRR em plena execução e, criticamente, parece ter sido abandonada a ideia de começar desde já, em contexto de excedente orçamental, a criar uma almofada, um fundo, uma dotação, um mecanismo para o pós-PRR, como resultava do orçamento deste ano. Não há, creio, no orçamento qualquer referência a esta ideia e isto reforça a nossa preocupação, que é, aliás, também a do SES, com o que vai acontecer no período pós-PRR e pedia-lhe também uma pronúncia sobre esta matéria. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E então, para responder a este conjunto de intervenções, eu daria a palavra ao Sr. Presidente do Conselho Económico e Social e depois, naturalmente, primeiro ao Sr. Relator, com certeza, para um tempo limite de 24 minutos, mas com um incentivo a que os 24 minutos não serão seguramente necessários, mas 24 minutos. O Sr. Relator tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, é um desafio para tantas questões. Vou tentar procurar falar sobre as áreas que foram aqui salientadas, mas desde já peço desculpa se houver uma outra questão que não tenha eventualmente dado devida atenção por não ter tomado eventualmente nota, mas vou tentar falar nas áreas que foram aqui citadas. Desde logo, a questão da habitação, não é? Portanto, a senhora deputada falou na questão da habitação. Portanto, o SES, no parecer, salienta, registra um conjunto de medidas nessa área e, portanto, esse registro está lá, não é? O conjunto de habitações que se prevê que venham a ser construídas, e portanto há aqui um esforço significativo, mas também não deixa de salientar que esse reforço da habitação poderá ser insuficiente face àquilo que são as necessidades do país, em particular de famílias com menores rendimentos, digamos assim, com maiores dificuldades financeiras. Portanto, há essa observação no parecer. Em relação ao desemprego jovem, portanto, há aqui o registro de facto está acima da média da União Europeia. O parecer não se debruça de forma extensiva, nem mesmo de forma sumária, sobre a revisão das políticas de emprego. Só para terem uma ideia, no âmbito do SES, alguns conselheiros já entenderam que esse parecer foi demasiado extenso e, portanto, é sempre aqui um compromisso de tentar focar um conjunto de medidas de política orçamental e, portanto, sem estar a ir muito para além daquilo que é a proposta do Orçamento de Estado e, portanto, não houve essa digamos, desvio por analisar a revisão das políticas ativas de emprego, mas, como foi dado nota no parecer, há de facto uma preocupação com o desemprego jovem, há de facto uma preocupação também com os jovens NEET, como também já foi aqui referido, e, portanto, o SES entende que os jovens são uma parte da população que é preciso ter uma atenção especial e, quando fala do IRS jovem, por exemplo, refere explicitamente que, portanto, registando o desagravamento fiscal nessa área, refere especificamente que deve haver aqui, deve-se tentar perseguir outros objetivos que não meramente fiscal, portanto, objetivos transversais e integrados que não se esgotam da área fiscal para tentar solucionar o problema de muitos jovens em Portugal. E, portanto, em relação à evolução salarial,
portanto, o acordo versus o que está na proposta do Orçamento de Estado para 2025, que era a proposta aqui analisada, o valor previsto para a remuneração é de 4,7, de aumento do salário, mas como já referi na minha intervenção inicial, portanto, o SES, eventualmente, e o Sr. Presidente também já falou, poderá depois emitir um parecer sobre esse plano mais de médio prazo. E, portanto, analisar à luz desse parecer eventuais desvios que possam ocorrer. Em relação aqui à intervenção do Sr. Deputado do Chega, há de facto sempre uma preocupação na área fiscal, portanto o SES assinalou as principais medidas ao nível das famílias e ao nível também das empresas, e há um parágrafo que destaca que muitas dessas medidas estão alinhadas com o acordo tripartite que foi assinado, e portanto não há aqui uma menção expressa a medidas no âmbito de PMEs e microempresas, mas como eu lhe referi, também por uma questão às vezes de não ser possível abordar todos esses tópicos num parecer desse género. Só uma nota, portanto o SES não vota contra ou a favor ou se abstém em relação ao orçamento, faz uma avaliação de um conjunto de medidas e, portanto, não emite uma opinião se é favorável ou desfavorável em relação ao orçamento como um todo, mas emite um conjunto de preocupações em relação às medidas. Em relação à questão da intensidade da exploração do trabalho e outras questões como a semana de 4 dias, portanto, também foram questões que não foram, digamos, objeto de uma análise mais detalhada no âmbito desse parecer, mas no âmbito das reuniões que nós tivemos, como o Sr. Presidente já referiu, houve entidades que fizeram propostas muito concretas em algumas dessas áreas, mas que não mereceram a votação da maioria dos conselheiros, mas de facto todas as questões laborais acabam por ser aqui uma preocupação do Conselho Económico e Social. Na área fiscal, retomando aqui a intervenção do Sr. Deputado do CDS, só uma nota, portanto, o assunto do IRS jovem foi abordado com todo o equilíbrio que era necessário perante os membros que fazem parte do Conselho Económico e Social. E, portanto, tanto quanto eu tenho memória, não há uma menção expressa de que o SES considera positivo a medida do IRS jovem. Portanto, o SES registra a medida do IRS jovem, portanto, não faz uma adjetivação da medida, portanto, considera que, e depois faz uma referência que a proposta do Orçamento de Estado entende que a medida é importante para aumentar o salário líquido dos jovens, e depois faz uma referência de que, e aqui na página 32, o SES sublinha que deve haver um acompanhamento e ser realizada uma avaliação do sucesso da medida introduzida, nomeadamente quanto ao impacto da mesma para a retenção dos jovens no nosso país. E depois, só para uma questão de justiça também, acrescentar que, tal como salientado no parecer sobre as grandes opções para 2024-28, o SES considera positivas as medidas que contribuam para a retenção e regresso de jovens a Portugal, incluindo os agravamentos fiscais para os jovens. Pronto, exatamente. Sim, nesse sentido, portanto, exato. De um modo geral, o desagravamento fiscal é entendido como positivo, mas não houve, digamos, uma avaliação em concreto da medida, porque depois poderíamos entrar aqui na questão de saber a questão da idade ou saber a questão de se tem em conta o grau de escolaridade ou não, portanto não houve uma pronúncia, digamos, sobre essa questão, mas considera positivo o desagravamento fiscal dos jovens e entende ser necessário, portanto esse aspecto é um aspecto que foi bastante debatido, entende ser necessária uma avaliação desta medida, de facto, na retenção de jovens no nosso país. Em relação aos escalões da IRS, que o Sr. Deputado também referiu, de facto ficou plasmado aqui no texto de que, comparativamente aos anos em que não houve essa atualização, há agora claramente um benefício para os contribuintes que não ocorreu nos anos em que não houve esta atualização dos escalões do IRS. Depois há aqui questões relacionadas com os contratos não permanentes. De facto, o SES, nos seus pareceres, não só sobre o orçamento, mas sobre outros documentos, nomeadamente a Conta Geral do Estado, tem manifestado sempre a sua preocupação com os contratos não permanentes, que em Portugal estão acima da média da União Europeia e, portanto, tem salientado sempre nos pareceres a necessidade de serem tomadas medidas e políticas públicas que possam, no fundo, resolver essa questão de uma maior proporção de vínculos de contratos não permanentes em Portugal. E, portanto, as questões da precariedade laboral são também salientadas no próprio parecer do SES. Em relação ao risco de pobreza e exclusão social, de facto, também tem sido recorrente nos pareceres do SES se chamar a atenção para isso, porque nós, em Portugal, temos uma tendência de falar de médias nacionais, mas às vezes as médias nacionais não atendem aquilo que são as disparidades regionais. E no caso do risco de pobreza e exclusão social,
O facto é que nos Açores e na Madeira o valor é substancialmente acima da média nacional. Nos Açores ultrapassa os 30% de pessoas em risco de pobreza e exclusão social e, eventualmente, portanto, no âmbito da discussão que eu referi há pouco do Conselho Económico e Social dos Açores, essa é, eventualmente, também uma das razões, eventualmente, que importa rever a Lei das Finanças das Regiões Autónomas para se atender a esses problemas que essas regiões autónomas, em particular, têm, e aqui o risco de pobreza e exclusão social é, de facto, mais acentuado nos Açores e na Madeira, com evoluções anuais, mas em termos de tendência é de facto um valor mais acentuado. E também, ao nível do PIB per capita, importa atender às especificidades regionais, não é? Nós temos algumas regiões, Portugal recebe um conjunto de fundos comunitários, porque tem algumas regiões, de facto, com maiores necessidades em termos do Fundo Social Europeu e, portanto, também é importante atender a essas disparidades regionais ao nível de políticas públicas para tentar atenuar essas políticas públicas. Depois há outras questões aqui mais específicas que não foram, digamos, âmbito de análise mais detalhada, nomeadamente, como colocou a senhora deputada, a questão da lei do trabalho digno. Portanto, há aqui outras questões que não foram analisadas no âmbito desse parecer e, portanto, há uma questão de salientar. A carga fiscal que referiu, deixamos a nota de que não há, de facto, uma diminuição significativa da carga fiscal, irá diminuir de 2024 para 2025 apenas 0,1 pontos percentuais, mas também não adiantamos mais em relação a essa discussão, apenas, como eu já referi, portanto, há aqui um impacto também significativo das contribuições para a Segurança Social. Há, de facto, uma descida ao nível do IRS, mas uma subida no ISP sem que haja que advém, como já sabemos, da taxa de carbono. E, portanto, eu penso que terei, de um modo geral, coberto aqui os pontos que foi tomando nota. Obrigado. Muito bem, tem a palavra o Sr. Engenheiro João Vieira Lopes. Bem-vindo a esta casa, é sempre um gosto. Sr. Engenheiro. Eu vou ser muito rápido, porque nós temos todos o tempo condicionado. Gostaria de realçar 2 ou 3 situações que limitaram o nosso trabalho neste momento. Nós estamos numa fase de transição do Conselho Económico e Social, de um mandato para o outro. Como os relatores têm que ser, obviamente, conselheiros, é um trabalho pro bono que eles fazem, tivemos bastante dificuldade em articular o tempo que nos foi dado. Isso é uma situação que eu penso que no futuro terá que haver um esforço conjunto para termos mais prazo. Isso o que é que faz? Limita um conjunto de temas não poderem ser suficientemente aprofundados e tentar encontrar consensos alargados. É uma situação no futuro que nós teremos que ter em conta quando calendarizarmos, quer dizer, da parte do SES, porque tem mais de 70 organizações e tem, inclusivamente, nas próprias comissões, umas dezenas de pessoas. Só gostava de dar essa nota, gostava de agradecer ao nosso relator que, enfim, fez um esforço suplementar na medida em que eu e o Presidente do SES acordámos que este relator não poderia ser nenhuma das organizações que estivessem a negociar com o Governo o orçamento. Tinha que ser uma pessoa de fora desse círculo, o que não foi difícil nessa fase de transição. Era um registro que eu queria apenas aqui dar com questão de princípio e metodológico e no futuro gostaríamos também de aprofundar um bocado esta metodologia. Era só isso, agradecer a atenção dos senhores deputados e passo a palavra ao Presidente. Sr. Presidente, então, para concluir. Muito obrigado. Para concluir mesmo, gostaria de começar por saudar as senhoras e os senhores deputados e tomamos boa nota de todas as questões e comentários que aqui proferiram e certamente serão integrados na reflexão do Conselho Económico e Social e na preparação de futuros parceiros. Gostava apenas de deixar aqui 3 notas finais. Uma tem a ver com o parecer que um dos senhores deputados terá perguntado, mas o SES é a favor do orçamento, é contra o orçamento?
O SES não é a favor nem contra o orçamento. O papel do SES é emitir um parecer e esse parecer tem elementos que podem ser interpretados por uns como mais positivos, por outros como menos positivos, mas o SES não vota, não é membro, não faz parte desta Câmara e, portanto, não tem um voto a favor ou contra ou da abstenção. Uma segunda nota tinha a ver com um tema que foi aqui colocado e que eu acho que é completamente lateral, mas tem a ver com a representação das micro, pequenas e médias empresas no SES. Sobre esse ponto eu queria apenas dizer duas coisas. Está em curso o processo de recomposição do Conselho Económico e Social, que é sempre um processo longo e complicado. Espero que desta vez consiga demorar um bocadinho menos de tempo que nas vezes anteriores. Minha expectativa é que até antes do final do ano estará o Conselho Económico e Social completamente recomposto. Independentemente da decisão que vier a ser tomada relativamente, digamos, à definição da lista final dos membros do Conselho, há aqui uma questão que eu gostava de deixar bem claro. As micro, pequenas e médias empresas estão representadas no SES, porque algumas das associações têm um âmbito de representação que abrange, eu até diria, uma maioria de micro, pequenas e médias empresas. Portanto, não há, neste momento, questões de falta de representatividade de determinados setores da sociedade. Terceira e última nota, que, digamos, faria a transição deste parecer para um futuro parecer. Foi aqui colocada uma questão sobre a qual eu acho que é importante que o Conselho Económico e Social se debruce, que é o tema das políticas ativas de emprego. Nesse quadro está em curso, como aliás o Sr. Deputado Miguel Cabrita se lembrará, está em curso uma avaliação que abrange, além de Portugal, outros países, conduzida pela OCDE e pela Comissão Europeia, e cujos resultados vão ser importantes para o trabalho que o SES terá que fazer ou que o SES deverá fazer a esse respeito. Portanto, não é um tema que esteja esquecido. Quer o tema do desemprego jovem, quer o tema das medidas ativas de emprego, são temas que estão na agenda do Conselho Económico e Social, e que continuarão a estar, e sobre o qual o Conselho Económico e Social, logo que tenha a possibilidade de sobre eles pronunciar, fará a análise, a discussão e a adoção do parecer necessário. Resta-me agradecer também ao Sr. Presidente da sessão, aos senhores Presidentes desta audição, e vai lá, saímos dentro do quarto do académico. Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado aos membros da sua delegação, agradecendo ao Engenheiro Vieira Lopes e ao Dr. João Aguiar também a participação, agradecendo aos senhores deputados. Terminamos aqui a audição no quadro da proposta de lei do Orçamento de Estado 2025 ao Conselho Económico e Social. Senhores deputados, penso que teremos trabalho a seguir com o Conselho de Finanças Públicas, mas aí com os nossos colegas da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública. Senhores deputados, está encerrada então a nossa sessão.